Bom, pessoal, continuando nossa aula de resolução de exercícios de função do primeiro grau, nós temos aqui, ó, um botijão de gás contém 13 kg de gás. Em média, é consumido meio quilo de gás do seu conteúdo. O esboço do gráfico melhor representa a massa Y de gás do botijão em função dos dias Então, ele tem 13 quilos de gás, né? Eu vou sair um pouquinho aqui para você ler, mas você tem o PDF, né? Deixa eu sair um pouquinho aqui para você ler. Aí, então, dá uma pausa, dá uma lida. Beleza, voltei. Voltei nada, né? Aqui, agora eu voltei. Então, o seguinte, eu gasto 0,5 quilogramas em um dia. Os 13 quilos eu vou gastar em x dias, ou seja, 0,5 x é igual a 13, o x vai ser 13 dividido por 0,5, o x vai ser 26. Então, em 26 dias eu vou consumir tudo. Então, eu comecei com 13 quilos, então inicialmente eu tinha 13 quilos quando eu estava no dia 0, então pode ser letra A ou letra B. A letra C está falando que eu comecei com 26 quilos, a letra D absurdamente falando que eu comecei com meio, então já não é a letra C, não é a letra D. Agora, eu consumi esses 13 quilos em 26 dias. Em 26 dias eu tinha 0 aqui. Essa era a resposta dessa questão, beleza? Então eu começava com 13 quilos, então o 13 era o nosso coeficiente linear. E o A, ele valia 0,5, só que 0,5 negativo, porque eu estou consumindo, então eu estou reduzindo o valor ali de 0,5 a cada dia que passa. Então, a função era menos 0,5x menos 0,5x mais 26, tá? Então, beleza, essa era a questão. Bom, gente, nessa questão aqui ele falou o lucro de uma empresa para cada unidade X vendidas é expresso por Y igual a 10x menos 3. Só que o lucro ele não foi inferior a 5, ou seja, ele foi de 5, não foi inferior, é que ele vai de 5 para frente e não ultrapassou 55. Então, ele foi no máximo até 55. Então, o lucro ficou nesse intervalo aqui, o lucro. Então, se eu tiver um lucro de R$5, vai ficar 10x menos 3, jogo menos 3 para lá, fica 8. 10x, 8 dividido por 10 vai ser igual a x, dá 0,8. Então, se eu vender 0,8 unidades, eu vou ter um lucro de 5, né? Mas não tem como eu vender 0,8 unidades, tem como eu vender ou 0 ou 1, né? Como eu quero ter um lucro maior do que 5, no mínimo, então eu vou utilizar no mínimo 1 unidade. Então, ele vendeu no mínimo 1 unidade. Agora, se eu pegar aqui o lucro máximo, que foi de 55, 55 é igual a 10x menos 3, jogo 3 para lá, fica 58 é igual a 10x. 58 dividido por 10 dá 5,8. Então, eu vendi no máximo 5,8. Porque se eu vender mais, eu passo desse lucro de 55 unidades. Então, eu não posso vender 6 unidades, eu vou ter que vender 5 unidades. Se eu vender 6, eu passo ali. Então, a minha resposta vai de 1 até 5 unidades vendidas. Que aí é a resposta letra A. Essa questão é muito interessante, e aí a gente vai usar algumas manhãzinhas nela. Olha, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é o valor 5, né? E aqui é o valor 1. Essa reta S aqui, ela corta o eixo Y no 5 e o eixo X no 1. Aí a gente vai usar aquela manhãzinha, ó, x sobre A mais Y sobre B é igual a 1. Onde ela corta o eixo X no 1? Então, vai ser x sobre 1 mais o y corta o eixo y no 5. Então, fica y sobre 5 é igual a 1. Fazendo MMC, vou multiplicar todo mundo por 5 aqui. Vai ficar 5x mais y igual a 5. O y vai ficar 5 menos 5x. Olha como é que foi fácil achar a função dessa aqui. Essa reta é R agora. X sobre A mais y sobre B é igual a 1.
ela corta o eixo x no 3, então fica x sobre 3, mais ela corta o eixo y no menos 2, então fica y sobre menos 2 é igual a 1. Fazendo o MMC, na verdade eu vou fazer o seguinte, ó, esse menos eu vou jogar aqui para cima, ó, né? Y dividido por menos 2 fica menos, aqui vai para cima. Tá? Isso aqui facilita a vida da gente. Aqui, MMC entre 2 e 3 é 6. Então, fica 6 por 3, 2, vezes x, 2x. 6 por 2, 3, vezes y menos 3y. 6 por 1, 6. Corto o 6 aqui. Então, ficou 2x. 2x. O 6 vem para cá, para a esquerda, igual a menos 6. E o menos 3y passa para lá, mais 3y. Então, aqui ficou 2x menos 6, tudo dividido por 3 é igual ao y. Eu quero saber onde as duas retas se encontram, então eu vou igualar as duas equações. Essa aqui, 5 menos 5x é igual a 2x menos 6 dividido por 3. Fazendo MMC, isso aqui vai ficar 15 menos 15x. Essa questão era um pouquinho complexa, né? Tinha que fazer muita coisa. 2x menos 6. Aqui, porque na verdade é só passar o 3 multiplicando, nem precisava fazer MMC. Aqui, o 15x vai para lá, o menos 6 vai para cá, então fica 15 mais 6 é igual a 2x mais 15. Então fica 21, 15x, né? 21 é igual a 17x, então o x é 21 sobre 17. Então esse ponto aqui de encontro dos dois é 21 sobre 17. Esse é o x. E eu tenho que saber o y. Para achar o y, eu vou jogar aqui, ó, y é igual a 5 menos 5 vezes 21 sobre 17. O y aqui, ele vai ficar igual, ali fazendo os 5 vezes 17. 5 vezes 17 dá 85. Então, fica 85 menos os 5 vezes 21. Quanto que é os 5 vezes 21? E aí, o resultado aqui fica menos 20 sobre 17. Então, eles se encontram no x igual a 21 sobre 17 e o y igual a menos 20 sobre 17. Ele quer saber o valor de a sobre b. O a é o x, onde ele se encontra, e o b é o y. Então, o a é 21 sobre 17, dividido pelo y, que é menos 20 sobre 17. O resultado disso vai ser 21 sobre 17 vezes 17, dividido por menos 20. Cortou 17 com 17, ficou 21 sobre menos 20, que dá menos 21 sobre 20. Essa é a nossa resposta. Menos 21 sobre 20. Beleza? Questãozinha mais pesada, né? Uma reta passa pelo ponto 3 e 4, então esse aqui é o x e o y dela, e tem coeficiente angular, então o a dela vale 2. A função é y igual a x mais b. O x vale 3, o y vale 4, o a vale 2. Eu vou descobrir o b. Então, o 4, que é o y, o a vale 2, o x vale 3, mais b. Então, 4 é igual a 6 mais b. Então, 4 menos 6 é igual a b. Então, menos 2 é igual ao b. O b ficou sendo menos 2. Ele pediu o coeficiente linear, que é o b. Beleza? Para que a função seja crescente, em R o valor de m deve ser tal que a função é crescente quando a é maior que zero e ela é decrescente quando o a dela é menor que zero. O a é o cara que está multiplicando o x, que nesse caso é o 2x menos 6. Ele quer que ela seja crescente, então o a tem que ser maior que zero, ou seja, 2m maior que 6, m maior que 6 dividido por 2. M maior que 3. Letra A, a resposta. Beleza? A figura OABC é um quadrado de lado 3. Então, isso aqui, ó, esse lado aqui, isso aqui é 3. Essa distância aqui é 3. Então, isso aqui é 3. E essa altura aqui também é 3. Então, esse ponto aqui é o 3. Sabendo que o ponto D tem coordenadas 0 e 6. Então, esse ponto aqui é o 0 e 6. O coeficiente angular da reta a gente sabe que a função do primeiro grau é ax mais b, e aqui onde ela cortou o eixo y é o b. Então,
Então, a gente já sabe que o b dessa função aqui é 6. Então, ela já deixou de ser ax mais b para ser ax mais 6, né? Então, eu tenho que ela passa nesse ponto B. E esse ponto B é o ponto 3 e 3. Então, eu vou substituir o y por 3 e o x por 3. Então, ficou 3. O 6 passa para cá negativo, é igual a 3a. Então, menos 3 é igual a 3a. Então, menos 3 dividido por 3 é igual a a. O a vai ser menos 3 dividido por menos 3. Vai dar menos 1. Beleza? Então, o a valia menos 1. Beleza? Então, essa é a nossa resposta, letra D. O gráfico, sejam os gráficos, né? Aqui, podemos afirmar aqui, ó. Esse aqui é o a, esse aqui é o b da função f. Esse aqui é o a, esse aqui é o b da função g. Então, a primeira coisa que eu vou comparar é o d com o b. O b é onde a função f cortou o eixo y. E o d é onde a função g cortou o eixo y. Então, a gente já percebe que o b é maior que o d, né? Repare que o b ele é positivo, ele está para cima do eixo x. E o d ele é negativo, ele está para baixo do eixo x. Outra coisa que a gente consegue perceber, comparando agora o a com o c. O a ele é menor que o c. Por quê? Porque a inclinação da reta G é uma inclinação maior do que a reta F. A reta F está assim, a reta G está mais inclinada. Então, por conta disso, o C ele é maior que o A, porque o C é o coeficiente da reta G. Agora, tanto o A quanto o C são positivos, porque as duas funções são crescentes, né? Eu não sei o que coisa se pergunta, ele só falou maior ou menor que zero, ele nem comparou assim. Então tá, o A maior que zero, tá certo, e o B menor do que zero, tá errado. O A menor que zero tá errado, B maior que zero, o B é maior que zero, e o D maior que zero. O D é menor do que zero. O C maior que zero, o C ele é maior que zero, tá certo, e o D é menor do que zero. Tá certo, o D é menor que zero. Beleza. Então, a resposta certa é a letra D. O coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Bom, o coeficiente angular, se o exercício está pedindo só o coeficiente angular, eu vou chamar esse aqui de x1, y1. Esse de x2, y2. Vai ser muito mais fácil fazer através da fórmula do que montar um sistema. Então, sempre que você quiser fazer só o coeficiente angular, faz dessa forma, se você tiver dois pontos, né? Então, y2 é menos 4, menos o y1 que é menos 3, é igual ao x2 que é 2, menos o x1 que é menos 1. Então, o coeficiente angular vai dar menos 7 sobre 3. Menos 7 sobre 3, letra B. A solução da inequação. Bom, aqui é 2 vezes x mais 2 mais 5x menor ou igual a 4x mais 3. Então, fazendo aqui, 2x mais 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4, mais 5x menor igual a 4x mais 12. Então, aqui ficou 7x mais 4, menor ou igual a 4x mais 12. Vou jogar o 4x para cá, vai ficar menos 4x. E o 4 vai para o outro lado, fica menos 4. Então, fica 3x menor ou igual a 8. A gente tem alguma coisa aqui. A solução é um número real, pode afirmar que pertence a esse intervalo número, tá? Então, x menor ou igual a 8 terços, não tinha erro nenhum. Menor ou igual a 8 terços, só para a gente ter uma noção, 8 dividido por 3 dá 2,6, né? Vai dar isso aqui. Então, é 2,6 alguma coisa. Então, o x é menor ou igual a 2,66666. Menor ou igual a isso. Então, o único dos valores aqui que é menor ou igual a 2,666 é o 2.
O 3 ali é maior que isso, o 4 é maior que isso, o x é um valor menor que esse aqui. Então, a única resposta é a letra A. O ponto de interseção dos gráficos das funções y igual a x mais 2 e y igual a 2x menos 1 pertence ao quadrante. Então, para saber o ponto de encontro, eu vou igualar as duas. Vou jogar o x para cá, o menos 1 para cá, vai ficar 2 mais 1 é igual a 2x menos x. 3 é igual a x, então o ponto de encontro delas é no x igual a 3. Vou substituir numa delas o x igual a 3. Em qual das duas, Edi? Qualquer uma das duas. Eu vou fazendo as duas para você ver que dá na mesma. Ó. 3 mais 2, o y vai dar 5. Aqui, ó, 2 vezes 3 menos 1, dá 6 menos 1, que também dá 5. Então, elas se encontram no ponto x igual a 3 e y igual a 5. Isso aqui é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante tem x e y positivos, tranquilo? Beleza? A reta da equação y mais 2x menos 1 igual a 0, corta o eixo x em x igual a A e o eixo y em y igual a B. Então, onde é essa função aqui, eu vou até isolar y igual a menos 2x mais 1. Ela corta o eixo y no B, no 1. Então, a gente já sabe que onde ela corta o eixo y é no ponto 1. E onde ela corta o eixo x na raiz, então igual a 0, menos 2x mais 1, joga o 2x para cá, 2x igual a 1, x igual a 1 dividido por 2. Então, ela corta o eixo x no ponto meio. Essa é a função que a gente acabou de ver ali. Então, o x, onde ela corta o eixo x é igual a meio, ele quer saber a soma dos dois, onde corta o eixo x e onde corta o eixo y. Então, meio mais 1, isso aqui dá 3 sobre 2, que é a nossa resposta. Beleza? Então, vamos seguindo. A equação de reta que passa pelos pontos 0 e 1, e 6 e 8. Esse aqui é o x1, y1, x2, y2. O A é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, vai ser 8 menos 1 sobre 6 menos 0, que vai dar 7 sextos. E a gente sabe que y é ax mais b, vou pegar esse ponto 0 e 1. Então, 1 é igual a 0 vezes x, 0, mais b. Então, toda vez que eu tenho o x igual a 0, eu vou ter o valor do b. Então, o b é igual a 1. Então, y igual a ax mais b, o a é 7 sextos e o b vale 1. Então, é 7x sobre 6 mais 1, essa letra C. Bom, gente, fazendo essa questão aqui agora, na figura, mx menos 2 vezes m menos n, então, na verdade, a função é y igual a mx. Quando está assim, com coisas assim entre parênteses, é melhor a gente dar uma arrumada. Então, isso aqui é menos 2m mais 2n. Repare que o menos 2 vezes o menos n dá mais 2n. Então, essa aqui é a função. Isso aqui é o a da função, então o a dessa função é o m, e o b dessa função é o menos 2m mais 2n. Vou fazer primeiro, achar o a e o b, depois a gente compara. Então, a função passa no ponto 3 e 4, quando o x é 3, o y é 4, e ela passa no ponto 2 e menos 2. Então, esse aqui é o x1, y1, esse aqui é o x2, y2. O a, ele vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O a vai ser menos 2 menos 4 sobre o x2, que é 2, o x1, que é 3. O a deu menos 6 sobre menos 1, o a deu 6. Substituindo aqui, esse ponto aqui, a função y igual a x mais b. O y vale 4, o a vale 6 e o x vale 3. Peguei aquele ponto ali, mais b. Então, 4 é igual a 18 mais b. O b vai ser 4 menos 18. O b deu menos 14. O a ele vale m, então acaba que o m é igual ao a. O m vale 6.
O B, ele vale menos 14, que é igual a menos 2 vezes m, ou seja, menos 2 vezes 6, mais 2n. Resolvendo aqui, ó, eu tenho que menos 14 é igual a menos 12 mais 2n. Menos 14 mais 12 é igual a 2n. Então, menos 2 é igual a 2n. Então, n vai ser menos 2 dividido por 2. O n vai ser igual a menos 1. Então, o m é igual ao a, que é 6, e o n é igual a menos 1. Ele pediu o valor de m e n, respectivamente. Então, fechou aqui a questão. Beleza? A função que corresponde ao gráfico, y igual a x mais b. Então, repare que ele deu onde corta o eixo x e onde corta o eixo y. Onde corta o eixo x no 3, corta o eixo y aqui no 6. Então, a gente sabe que quando é assim, fica fácil, né? É só fazer aqui. Onde cortou o eixo x? No 3. Onde cortou o eixo y? No 6. Fazendo o MMC aqui, o MMC entre 3, 6 e aqui nada é 1. Então, fica 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes x. 2x, 6 por 6 dá 1, vezes y dá y. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 1, 6. Pode cortar MMC. 2x mais y igual a 6. O y vai ser menos 2x mais 6. Essa é a nossa função. O valor de A, né? O valor de A é o coeficiente angular. Ele é menos 2 ali. Beleza? Então é isso, gente. Forte abraço para vocês e até a próxima aula.